relevante. Então gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que for falado e pensasse um pouquinho a respeito da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Nossa igreja, ela tem uma história, e em cada momento que nós vivemos, nós vamos escolhendo métodos melhores ou piores para seguirmos pelo caminho do Senhor. Métodos não se discutem, valores não se negociam. Métodos, cada um tem o seu, valores, eles são imutáveis quando nós pegamos a palavra do Senhor. Agora, há comunidades e líderes que escolhem o sucesso numérico, e nós não estamos julgando qual é, mas a gente sabe que existe, em qualquer segmento religioso, cristão ou não, a tentação para o homem é ser visto, ouvido e ter sucesso. Mas diante da palavra de Deus, o que é ter sucesso? Há comunidades que escolhem o reconhecimento, os números, mas dentro da palavra de Deus, o papel da igreja é apresentar a Cristo, apontar a Cristo e capacitar as pessoas para que se pareçam mais com Cristo e que elas possam servir como Cristo serviu. Então o que acontece? O papel da igreja é cumprir o seu chamado com fidelidade, com responsabilidade, com criatividade, com comprometimento, e o resultado está nas mãos do Senhor. Agora, as nossas escolhas, como parte da igreja de Cristo, nossas escolhas como coletividade, elas devem ser direcionadas a esses propósitos. A metodologia independe, se eu escolho usar um método X ou um método Y, isso independe. Contudo, os valores, eles são inegociáveis. O texto que nós lemos vai nos ajudar a entender essas escolhas para que individual e coletivamente nós sejamos mais parecidos com o ideal de Deus. Então, para ser bem objetivo, o texto está ali, o texto base, e o histórico, ele é mais ou menos narrado ali nos versos 22 a 25 da seguinte forma: Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, tinha navegado para um outro local, então as pessoas não estavam encontrando Jesus, e elas então chegam até Jesus, e ali acontece um primeiro conflito. Versículo 26, conforme lido há pouco, diz assim, primeiro eles encontraram Jesus e perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não por causa dos sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, você se depara com um mestre, filho de Deus, criador do céu e da terra, que conhece tudo que existe, de quem nenhum fio da nossa cabeça cai sem um conhecimento. Então Deus conhece todas as coisas, e em Cristo Jesus, Ele conhece a mim e a você, as nossas motivações mais profundas, e Ele chega para as pessoas e diz o seguinte: vocês não estão buscando pelos sinais, e ampliando um pouquinho, pelos sinais do Messias, vocês estão buscando a mim, porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. O primeiro conflito, e que Jesus questiona a fidelidade daqueles seguidores, é que eles receberam benefícios, e Jesus então ele coloca as pessoas diante de uma situação. Quando a gente ouve testemunhos, eu não estou falando das pessoas aqui que vieram à frente, nem de vocês, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tenta olhar para a igreja somente por aquilo que recebo, e olhar para o Evangelho e para Deus somente por aquilo que eu recebo. Eu não estou dizendo que a gente não vai receber nada, muito pelo contrário, mas essa não deve ser a nossa busca prioritária, porque em primeiro lugar a gente vai ver o que Jesus nos diz. Então a comunidade local é uma ferramenta de Deus, ela é uma coletividade na qual nós podemos desenvolver algumas das coisas estabelecidas na palavra de Deus, mas ela não é uma fonte de aproveitamento pessoal. A gente já falou isso aqui. É lógico, se você tem que ir numa comunidade em que você se sinta bem acolhido, que você sinta que a palavra de Deus é pregada, isso é fundamental, você tem que ser acolhido. Se você não é acolhido, você não vai ficar em nenhum lugar, você não vai ficar num lugar onde você é maltratado, ou você é tratado com descaso, mas você tem que ser bem acolhido, ótimo. Mas essa não é a base que te faz seguir a Cristo. Outra coisa, você vai num lugar onde tem trabalho para crianças. Se você tem filhos pequenos e não tem trabalho para crianças, fica difícil. A gente sabe disso. A igreja tem que prestar um serviço, tem que de alguma forma ser um local em que ofereça algo. Só que não é para você. Você também tem que oferecer algo. Então, se a igreja ela é responsável em oferecer, todos nós devemos ter a predisposição para oferecer algo. O que acontece é que na época de Jesus, na Idade Média e nos dias de hoje,
segue-se aquilo que traz algum benefício para mim. Quando esse benefício ele é cortado, ou ele não tem mais sentido, essa igreja já não me presta, o evangelho já não me presta. Então é interessante isso, e Jesus questiona, né, essa visão de que eu preciso receber sempre algo para me sentir motivado. Então a primeira coisa que ele diz, olha o verso 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então o desafio, inclusive o título do livro é o pão que permanece, né? Mais no sentido histórico. Contudo, o que o Senhor nos diz é o seguinte: vocês estão colocando a vida de vocês em quê? A sua fidelidade a Deus e as comunidades locais estão fundamentadas naquilo que você recebe somente ou naquilo que você crê? Em quem você tem colocado a sua expectativa e a sua esperança? Porque, gente, eu falei com um casal essa semana, nós temos vários casais na faixa dos 25 a 30 e poucos anos, né? Casais que se sentem jovens, mas que talvez não consigam caminhar com jovens de 15 anos, porque têm pensamentos diferentes. E aí começam a buscar relacionamentos, aí um vai sair da igreja, outro vai para outro lugar, outro vai para outro lugar, mas olha a incoerência. Você sai da igreja, você vai para uma outra comunidade, você tem que desenvolver novas amizades. Se você ficar, você tem que desenvolver novas amizades. Por que não desenvolve novas amizades no lugar onde você está? Essa é uma grande questão. A gente está muito acostumado ao conforto, e conforto é perigoso. É bom, mas é perigoso. A gente teve um estudo traduzido pelos nossos irmãos aqui também, da equipe, que era sobre a construção de amizades. Não sei se o pastor Kent lembra, mas um material que veio da nossa casa publicadora lá dos Estados Unidos, nós traduzimos como que nós devemos construir relacionamentos. Nós temos que dar passos para a construção de relacionamentos, mas nós somos tão impacientes, que nós não temos paciência para esperar o tempo para que se crie vínculos, confiança. Então a gente está sempre buscando o lugar onde eu recebo, né? Então, ser acolhido é fundamental, mas acolher tanto quanto. Às vezes a gente espera um acolhimento eterno. As pessoas vieram porque foram bem acolhidas, mas foram bem acolhidas, a igreja tem que continuar acolhendo, mas nós temos que também nos tornar acolhedores. Percebe que quando nós somos desafiados a uma mudança de atitude, nós nos retraímos. Então, querendo ou não, nós temos a tendência de buscar a Deus, ao Evangelho e às igrejas por aquilo que eu recebo. Isso não é ruim, simplesmente não pode ser o alicerce. Não é ruim, você tem que buscar uma igreja que preste um bom serviço, mas não é o alicerce. Se você está numa igreja, vou dar um exemplo bobo, né? Fazendo a nossa comparação aqui. Hoje nós ainda não tivemos condições de comprar ar-condicionado e para ajudar ninguém a abrir os vidros hoje, né? Então, nós não tivemos dinheiro para comprar ar-condicionado. Mas se a tua igreja pregar a palavra e não tiver ar-condicionado, você prefere uma que tem ar-condicionado e não pregue a palavra? Não, você prefere uma que tem ar-condicionado e pregue a palavra, não é isso? Então, nós temos que trabalhar juntos para construir a melhor forma de alcançar as pessoas para Jesus. Somente isso. Se eu passo calor ou não passo calor, não importa. Mas a gente reorganiza as nossas prioridades para receber mais do que oferecer. Porque quando exigem de nós falamos o seguinte: puxa, tem tanta pressão no dia a dia, vou para a igreja, as pessoas ficam me pressionando também. Irmãos, infelizmente, nós precisamos aprender a buscar a Jesus não por aquilo que Ele pode dar, no sentido secundário. Eles foram comer o pão legal, né? Legal, fomos abençoados, Jesus multiplicou os pães. Vocês vão ver adiante a incoerência dessas pessoas. Entra no segundo conflito, versículo 28. Olha o que diz, versículo 28. Então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha só, e versículo 29 Jesus diz: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. O que nos parece em algumas traduções é que eles até, puxa vida, legal, Jesus fez sinais, fez milagres, legal. O que nós precisamos para fazer a mesma coisa? Então não é mais o que Deus pode dar, é aquilo que eu posso me tornar em relação a sucesso e aparência e reconhecimento das pessoas.
Mais um conflito que Jesus começa a combater. O que vocês estão querendo? Fazer as mesmas obras? Eu emendo imediatamente com Simão no livro de Atos. E a gente começa a perceber que estão buscando pelo reconhecimento, pelo sucesso, por aquilo que eu posso me tornar. A gente costuma dizer que algumas igrejas cresceram no século XX porque deram à pessoa simples a portaria da igreja. Hoje, por exemplo, a Marcela está lá, o Henrique e a Paulinha estavam ajudando. Então, imagine que no século XX, algumas pessoas que estavam acostumadas a baixar a cabeça para os seus patrões, chegavam na igreja e eram colocadas na porta da igreja, com um terno, e elas eram responsáveis por gerenciar quem entra e quem sai. Você deu na mão da pessoa o poder de dizer que pode e não pode. Aquele que servia passou a ser chefe. Então a pessoa começou a frequentar a igreja. Não, mas eu sou diácono, eu sou recepcionista, eu sou presbítero, eu sou isso. Então o que nos parece é que há determinados momentos e determinadas pessoas em determinados lugares que o que importa é aquilo que ela aparenta e a representatividade e a respeitabilidade que ela tem diante do coletivo. E Jesus combate novamente. O que vocês precisam é crer, crer e crer. É um conflito complicado, porque na verdade ninguém gosta de ser humilhado. Mas a humildade que Jesus prega no Evangelho não é uma humildade de ser massacrado, mas é de aprender que nós não seríamos nada se não fosse pelas misericórdias do Senhor, e que nós não temos motivo nenhum para nos orgulhar. De A ou B, nós temos que nos alegrar, porque Deus nos dá o privilégio. Alguns pregam, outros ensinam, outros servem, outros limpam, e todos somos iguais diante de Deus. O que nós precisamos é nos unir pela nossa fé, pelo crer em Jesus. Conhecer a Deus é mais importante do que fazer propaganda dele. Escuta só, você pode falar assim: eu sou evangélico, Jesus vai mudar a sua vida. Você vai ficar lá no Facebook colocando 420 citações bíblicas para encher a paciência dos seus amigos, e a pessoa não está nem lendo mais. Fazer propaganda de Deus não é o importante. O importante é conhecer a Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, é pela prática do bem que nós calamos a ignorância dos insensatos. 1 Pedro diz isso. Então é pela nossa transformação pessoal que nós encontramos os melhores caminhos para anunciar o Evangelho, e não fazer propaganda dele. Nós temos que fazer a diferenciação entre viver o Evangelho, permitir-se transformar pelo Evangelho, mostrar às pessoas a razão da nossa fé, sem simplesmente fazer propaganda. Vai na minha igreja porque lá vai ter um missionário que vai bombar. De que adianta? A gente simplesmente estaria perpetuando um equívoco na apresentação do Evangelho. O Evangelho é humildade, é submissão, é respeito, é amor, é perdão, é simplicidade. Jesus diz: apenas creiam. Creiam. E aí entra o terceiro conflito, 30 e 31. E aqui, gente, isso aqui é pesado demais. E não sou eu que estou sendo pesado. Então, lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Irmãos, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes. Jesus estava fazendo grandes sinais, e eles só estavam olhando para Jesus naquilo que era bom para eles. E agora eles perguntam: qual sinal miraculoso você vai fazer, Jesus? E aí continua: que farás? Os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como está escrito, lhes deu a comer pão do céu. Mas eles queriam uma prova, assim como os pais durante 40 anos comeram um maná que Deus mandava para o povo de Israel caminhando no deserto da região onde eles estavam. Assim como Deus tinha feito aquele milagre, eles estavam esperando. Mas Deus tinha acabado de fazer em Cristo Jesus o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Eles apenas lembraram dos seus antepassados no deserto. Eles foram alimentados por Moisés com o maná, o pão do céu. Jesus então explica nos versos 32 a 35 o seguinte. Olha o que ele diz: declarou-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu.
pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E agora o Pai estava dando a oportunidade, por meio de Jesus, deles entenderem, de uma vez por todas, que Jesus era o Messias, e que importava conhecer a Jesus acima de todas as coisas, mais do que benefícios, mais do que sinais, mais do que sucesso, mais do que poder. Eles precisavam conhecer a Cristo e crer nele. E olha o que diz o verso 36, que aí manda um balde de água fria em todo mundo, inclusive em nós. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. O que nos faz entender que o fato de uma pessoa se dizer evangélica ou cristã não é uma prova genuína de que de fato essa pessoa teve um encontro com Deus. Então, quando a gente fala sobre conversão, mudança de vida, aí você vê o seguinte: as pessoas parecem cristãs, mas parece que não muda nunca. A gente não tem que ter pressa com a mudança das pessoas, mas a gente não pode achar que essa mudança nunca vai ocorrer. Ela tem que ocorrer, de uma forma ou de outra, porque se o que habita em nós é uma nova semente, se habita em nós realmente Cristo, o Espírito Santo habita em nós, automaticamente as coisas devem ir mudando. O que me parece é que muitos seguidores de Jesus conhecem os cânticos, as orações, os benefícios, os hábitos, mas não conhecem o Deus da bênção. Não creem que de fato Ele é capaz de mudar a história de um casamento, de uma vida profissional, de uma vida imoral. Parece que nós vivemos à margem do Evangelho. Longe ou perto é a mesma coisa. Você pode estar na porta da igreja, você pode estar do outro lado do mundo, você continua fora. O que vale a pena no Evangelho é estar dentro. É conhecer a Cristo como de fato Ele se revelou. O mestre humilde, que serve, que ama, que perdoa, que aceita o perdão, que aceita a transformação e que não usa os benefícios para si, mas usa para que o Evangelho seja anunciado, para que outras pessoas sejam alcançadas. É interessante o Evangelho de João, porque olha o que ele trabalha. Jesus disse no próprio Evangelho de João as seguintes frases: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Ele diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Ele diz: Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja de crentes verdadeiros, de cristãos que entendem tudo isso aqui e se agarram a Cristo como a única razão da nossa história, da nossa existência, da nossa vida, e conhecer a Ele como prioridade. Irmãos, como pastores, como líderes, às vezes a gente gasta muito tempo debatendo: pastor, não concordo. Aliás, ninguém concorda com nada. Ninguém concorda com nada. Irmãos, se você pregar 15 minutos, a palavra é um lixo. Se você pregar 50 minutos, é cansativa, é chata. Se você pregar, não, então faça a média, prega 30. Se você pregar 30, ele vai falar o seguinte para você: pastor, hoje eu estava cansado, pastor, eu estava isso, pastor, eu estava... Irmãos, todo mundo reclama. Você sabe o que eu acho engraçado? Que ninguém fala o seguinte: pastor, olha, hoje eu não aprendi nada, mas eu tenho certeza que é porque eu estou com o coração duro. Você seria capaz de dizer isso para mim hoje? Eu não aprendi nada. Eu não estou dizendo que pastores não têm culpa e pregadores não têm culpa. Mas é engraçado, né? A gente enjoa da voz de uma pessoa, a gente enjoa da aparência, das roupas, porque você deve me ver toda semana. Fala, semana passada ele veio com essa mesma calça, ele veio com a mesma roupa, com o mesmo chinelo, com o mesmo sapato. Aí se ele não veio de calça, veio de calçadinho, você fala: hoje ele estava de calçadinho, não estava de social. Aí quando eu venho de terno, o pessoal fala: nossa, pastor, como você fica bonito de terno. Nossa, que legal, né? Legal. Imagina se tivesse uma fila ali fora e falasse assim: pastor, eu quero me arrepender dos meus pecados, porque eu entendi hoje que eu estou andando num caminho muito tortuoso.
Irmão, já houve um tempo que isso acontecia. Hoje nós estamos na geração do não concordo. Eu não concordo, eu não concordo, eu não concordo, e você não é digno de caminhar na minha presença. É mais ou menos assim. Infelizmente. Eu não estou querendo que ninguém se agrade comigo, pastor Marcelo, pastor Kento, ninguém tem que se agradar de mim. Tem que olhar para o Evangelho e ver o seguinte, Jesus está dizendo para você o seguinte hoje, não é o benefício, não é o sucesso, não é a aparência, o que vale é conhecer a Cristo. Enquanto essa igreja apontar para Cristo, ela é relevante. Enquanto essa igreja apontar para Cristo, capacitar as pessoas com os seus erros e com acertos, ela é relevante. A partir do momento em que ela se tornar uma igreja que faz a vontade das pessoas, ela já deixou de ser igreja. Porque mais vale fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. É mais ou menos assim, ou simplesmente assim. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus com cuidado, não simplesmente dar uma opinião porque eu acho, mas eu tenho que dizer, eu creio que aqui ou ali, onde eu estiver, a palavra de Deus tem que ser pregada de uma forma ou de outra. A revelação de quem é Deus, de quem é Cristo Jesus e as consequências de tê-lo como Senhor estão reveladas em sua palavra. Aquele que crê, viverá. Aquele que permanece, não morrerá. Aquele que me serve, ainda que morra, viverá. Então a gente tem que se apegar a esses princípios. A pergunta é, qual tem sido o seu maior desejo? Isso aqui é fundamental. Se o seu maior desejo é que saia logo o 5º episódio do Game of Thrones, significa que o seu desejo é um desejo que se limita a essa vida. Se o seu desejo é conhecer a Europa, significa que, se o seu principal desejo é esse, qual tem sido o seu principal desejo? Conhecer mais a Deus, conhecer mais a Cristo, se submeter mais à sua vontade. Conhecer mais a Deus ou aquilo que Ele pode te conceder? Conhecer mais a Deus ou aquilo que Ele pode fazer? Conhecer mais a Deus ou tornar-se poderoso diante dos outros? O que é o seu desejo? Pensa nisso. Faça uma autoanálise. Observe o seu coração. Faça como o salmista disse, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que eu tenho priorizado na minha vida? Lazer é bom, mas tem o seu lugar. Família é bom, mas tem o seu lugar. Trabalho é bom, mas tem o seu lugar. Deus acima de tudo. Cristo como prioridade nas nossas vidas. Uma igreja local, uma comunidade como a nossa, precisa decidir quais são os nossos objetivos, quais os valores que vão nortear as suas e as minhas ações. Em cada um de nós deve imperar a certeza de que o nosso maior desejo é conhecer a Deus e nos submeter a Ele. Buscar as coisas do alto, proteger a minha família, inspirar a minha família e os meus amigos, agir com critério, não reagir com ódio, com vingança, mas com perdão, com amor, com o maior objetivo de conhecer a Deus. Isso se faz por meio de uma vida de entrega, de devoção. E a nossa história continua a ser construída. Irmãos, daqui a 10 anos, talvez muitos de vocês não estarão aqui. Quem está aqui há menos de 10 anos? Levanta a mão, quem está aqui há menos de 10 anos? Irmãos, é a maioria praticamente, ou pelo menos metade, há menos de 10 anos. Isso significa que daqui a 10 anos, talvez parte das pessoas não estejam mais. Sabe por quê? Porque eu enjoei, nossa, no calor eu passo calor lá, aqueles ventiladores não dão conta, aquele banco é duro. Alguns simplesmente acham que eu sofri uma metamorfose e me tornei de um cara fiel a um monstro, né? Então as pessoas começam a me enxergar com óculos, e aí não gosto do pastor, não gosto da igreja, não gosto do banco, não gosto disso, Irmão, você pode não gostar de nada, se você priorizar Cristo na sua vida, tudo isso se torna secundário. Tudo isso se torna desprezível, fácil de se trabalhar. Imagine se você se separasse de todas as vezes que você discordou do seu marido. Quanto tempo duraria um casamento se você se separasse todas as vezes que você discordasse do seu marido? Lá em casa, toda vez que eu fosse no banheiro fazer xixi, minha esposa se separaria de mim. Por que não faz sentado? Por que não faz isso? Vocês imaginam? Irmãos, nós precisamos aprender a lidar com as pequenas coisas, com pequenas coisas.
lidar com as coisas fundamentais com respeito, com critério, e não olhar para o Evangelho de uma maneira em que eu receba e sou incapaz de me doar. Na verdade, escuta o que eu vou te dizer, se a gente tivesse que fazer uma medida do Evangelho, o quanto eu recebo e o quanto eu ofereço, eu diria o seguinte: eu recebo 100%, porque Ele me deu a vida eterna, e isso basta. E eu devo me doar 100%, sem esperar nada em troca. O que vier é lucro. Pastor, é assim? Vamos resumir? Porque se a gente ficar no meio termo, tentando encontrar o equilíbrio, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É o seguinte: o que Deus espera de você hoje, para construir os próximos 10 anos da sua história e da coletividade, é que você se doe 100%. Que você dê a Cristo tudo o que você é. Que você seja extremamente dedicado a Ele. O que vem é benefício. O resto é consequência. Vai ter momentos bons, vão ter momentos bons e momentos ruins. Mas nós vamos ler juntos o famoso verso de Mateus 6,33. Vamos ficar em pé e vamos ler juntos? 1, 2, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes esperamos muito e fazemos pouco. Mas nós queremos que nessa noite, ó Pai, de alguma forma, nós aprendamos que o Teu chamado é um chamado muito conectado à ideia de privilégio. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós foi chamado pelo Senhor para uma missão específica. Ajuda-nos a entender tudo isso. Ajuda-nos a olhar para esse chamado e assumir com responsabilidade, em grupos de 2, 3, 4 pessoas, em comunidades de 10, 20, 30, 50, 100, 10 mil, independentemente do número, Senhor, ajuda-nos a valorizar o Evangelho e Cristo Jesus como o único alicerce válido para permanecermos firmes. Pai, tira de nós a expectativa consumista daquilo que recebemos, dos benefícios, ajuda-nos a nos doar 100%, a abrir mão do orgulho, abrir mão do desejo e colocar diante do Senhor todo o nosso coração, toda a nossa vida, toda a nossa mente, para que de fato o Senhor nos ajude a reorganizar as nossas prioridades. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Brilha, Senhor, a sua luz através de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se assentar, vou chamar o coral aqui.